Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, sinceramente, pode virar de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre dinheiro. O nome é meio técnico, Protocolo 4G3WAAI, mas a proposta é fascinante. E se a nossa própria intenção, a nossa vontade, pudesse ser transformada num ativo de valor? Parece coisa de ficção científica, né? Mas vamos entender juntos como isso funcionaria na prática. E o ponto de partida é esse aqui, bem direto. Isso não é sobre dinheiro. Pelo menos, não sobre o dinheiro como a gente conhece. Para entender o que vem pela frente, a gente precisa por um momento deixar de lado a ideia de moedas, mercados, porque a base desse sistema é algo muito, mas muito mais fundamental. A coisa toda é sobre a arquitetura da vontade humana. Pensa comigo, e se as nossas intenções mais profundas, aquele foco, aquele propósito que a gente tem, e se isso pudesse, de alguma forma, criar valor de verdade? Um valor econômico? Essa é a pergunta central. A ideia que está no coração de tudo isso. É uma virada de chave completa no pensamento. Ok, a ideia é incrível, mas como é que se transforma uma intenção, algo tão abstrato, em algo concreto? É aqui que a gente entra na filosofia central do sistema. Vamos ver qual é o método que ele propõe para medir essa vontade e, de fato, convertê-la num ativo real. O nome desse processo-chave é Data Valuation. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse um método para certificar que uma intenção é séria, é focada, sabe? Não é um desejo qualquer. É um jeito de transformar essa vontade deliberada numa base sólida e segura para o capital. Quase como se a nossa intenção virasse o novo lastro do ouro. E aqui tem uma distinção que é fundamental para tudo funcionar. O sistema faz uma separação muito clara entre o querer e a vontade. O querer é aquele impulso do momento, reativo, instável, tipo, eu quero um sorvete. Já a vontade é outra coisa, é um vetor, uma direção, algo deliberado, com propósito. E é essa vontade, e só ela, que o sistema considera um ativo de verdade, um ativo soberano. E esse novo ativo, claro, tem um nome técnico, VVD, que significa vetor de vontade deliberada. É importante fixar isso. Não é um desejo que passa rápido, é uma força com direção, com um propósito claro, algo que, segundo essa arquitetura, pode ser medido e principalmente valorizado. Beleza. Então, o valor foi criado a partir da nossa vontade. O ativo existe. Mas como garantir que esse valor vai ser usado para aquilo que a gente queria desde o começo? Como garantir que ele não se perca no meio do caminho? É aí que entra a segunda camada, o mecanismo que dá um propósito para o dinheiro. A ferramenta para isso se chama Tag Destino. Pensa nisso como uma etiqueta, um carimbo digital que a gente coloca no capital. A partir do momento que esse valor recebe essa tag, ele fica travado. Ele só pode única e exclusivamente ser usado para aquele objetivo original e para mais nada. E essa citação aqui resume a ideia de forma brilhante. O capital torna-se cativo do propósito e não do mercado. É uma inversão total de lógica, né? O dinheiro deixa de flutuar ao sabor do mercado e passa a ser prisioneiro, no bom sentido, da intenção que o criou. O propósito é quem manda. E como isso funciona na prática? É bem direto. Primeiro passo, definir o propósito, ou seja, escolher uma daquelas tags principais do sistema. Segundo, usar um aplicativo para vincular o capital a essa tag. E terceiro, tudo isso fica protegido e assegurado por um serviço de nuvem que garante que a regra do jogo não vai ser quebrada. Mas que propósitos são esses? Basicamente, eles se organizam em 4 grandes áreas, que são as tags centrais. Vita, que é sobre vida, bem-estar. Gnosis, que é sobre conhecimento, descoberta. Ethos, ligado à justiça, à ética. E Spirit, que foca no desenvolvimento interior. Pensa nelas como as grandes diretrizes éticas, os limites do sistema. Bom, um sistema desses, tão diferente, não poderia ficar à mercê da loucura dos mercados tradicionais, certo? Seria um contrassenso. Ele precisa de estabilidade, de uma base sólida. Então agora a gente vai ver a estrutura operacional, a arquitetura que foi pensada justamente para criar essa previsibilidade. E o coração dessa estabilidade está aqui, nesse número, 2% dividido por 365. O que isso significa? Significa uma taxa de juros diária, que é fixa e programada. A ideia por trás disso é simples e poderosa: acabar com a incerteza. Garantir um crescimento constante, matemático, totalmente previsível, dia após dia. E é aqui que as peças se encaixam. Essa estabilidade que é programada no sistema foi desenhada para funcionar como um escudo, sabe? Ela isola os ativos da especulação do mercado lá fora. É como se a taxa fixa e a segurança da nuvem criassem uma bolha de proteção em volta do ativo e do seu propósito.
Tudo bem, mas e se o sistema financeiro tradicional simplesmente resolver atacar ou rejeitar essa ideia? Qual é a defesa? Bom, agora a gente chega no conceito final, e talvez o mais ousado de todos, a defesa suprema desse sistema. A pergunta é essa: como uma arquitetura tão inovadora se protege? Como ela sobrevive se o sistema antigo, o sistema tradicional, simplesmente não a aceitar? A resposta, por incrível que pareça, está num ativo que todo mundo tem, mas que quase nunca é valorizado como deveria. Essa defesa tem nome: Time Owned Market, ou TOM. A sacada aqui é genial e radical. A ideia é que o tempo humano coletivo, o tempo de vida das pessoas somado, é a commodity fundamental e, mais importante, invencível. O valor final do sistema não está ancorado em ouro, em dólar, está ancorado no nosso próprio tempo. E essa frase resume tudo: o tempo do povo, a mercadoria que se sabe ser invencível. Ao colocar o tempo como ativo final, o ativo supremo, a arquitetura se blinda. Pensa bem. Como é que alguém pode especular contra ou derrotar o tempo coletivo de toda a humanidade? É uma jogada de mestre, conceitualmente falando. Então, vamos recapitular rapidinho os 4 pilares que a gente viu. Primeiro, o valor nasce da intenção, através da data valuation. Segundo, esse valor ganha um propósito que não pode ser mudado com a tag destino. Terceiro, tudo isso é protegido por uma estabilidade programada, a taxa fixa. E por último, a defesa final do sistema é o nosso próprio tempo, o ativo supremo. E para fechar, fica essa provocação para a gente pensar. A gente vive ouvindo que dados são o novo petróleo, certo? Pois bem, essa arquitetura toda nos lança uma outra pergunta. E se a nossa vontade deliberada, a nossa intenção focada for, na verdade, um novo ouro? Fica aí a reflexão.